Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, bom dia para vocês aí, muito obrigado. Atenção, pessoal, como vai ficar? Você recebeu o auxílio emergencial 2020 e 2021, depois da aprovação do auxílio permanente. Como vai ficar este grupo? Eu passo essa informação para vocês aqui. Pedro Guimarães, inauguração mais de uma loja também, mais de uma caixa também. Vou mostrar aqui também o que foi que o Pedro Guimarães também falou do auxílio também, e entre outros pontos, né, pessoal? Infelizmente, nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou a sanção presidencial agora, recentemente, do auxílio permanente, e as pessoas que recebiam o auxílio emergencial, como essas pessoas ficaram e o que vai acontecer com esses novos grupos, porque nós estamos vivendo um ano de eleição, o presidente está preocupado de ajudar as pessoas que têm FGTS, liberando PIS, liberando um novo aumento do Auxílio Brasil, botou agora permanente, e as pessoas que recebiam o auxílio emergencial, como essas pessoas vão ficar? Vão ficar vendo navio, não vai ter uma solução, é uma situação difícil. Hoje muitos milhões de pessoas estão passando fome, estão passando dificuldade, não tem como incluir esses pessoal. Como vai fazer para as pessoas serem incluídas tudo isso no Auxílio Brasil, que agora é o Auxílio Brasil permanente? Tudo isso, presidente Jair Bolsonaro tem que dar explicação, o que vai fazer com esses grupos. E olha só para vocês, se chegou agora, pessoal, um bom dia para vocês aí, deixa o like aí, agradeço demais. Olha só, Pedro Guimarães fez uma nova inauguração das instalações na unidade do Rio de Ostra. Dá uma olhadinha que foi que o Pedro Guimarães falou, inclusive falou também sobre a questão do pagamento do auxílio. Olha só o que foi que ele falou aí. Portanto, aproveita agora e vai já deixando o seu like aí, tá bom, pessoal? Olha só isso aí, ó. As pessoas perguntam, Pedro, por que são 140 finais de semana viajando? Eu tenho 2 filhos, né, uma menina de 16, que na verdade já é uma moça, e um de 13, tenho uma esposa, faz muita diferença na minha vida. O aniversário dela é esse sábado, e ela nem sabia que eu iria estar lá. O meu aniversário, eu passei em Bangladesh, né, trabalhando para o microcrédito. Então, eu queria, aqui é um exemplo, porque quem não tem dinheiro, quem não teve dinheiro, quando meu pai ficou doente com AIDS, é diferente, é uma coisa que a maioria das pessoas, quem não viveu não sabe. Era uma doença muito complexa, ainda é, mas não tinha nenhum tipo de remédio, vinha com uma carga emotiva muito forte, tanto que meu pai morreu sem ter reconhecido que tinha AIDS. Eu mesmo demorei 10 anos para falar, porque era uma coisa que você ficava oprimido, além de não ter dinheiro. E quando eu fiz o doutorado fora do Brasil, eu só consegui isso pela bolsa que eu recebi do Brasil. Então eu tenho uma dívida eterna com todos vocês, porque foi o imposto de vocês, dos pais de vocês, mães de vocês, que permitiu que eu mudasse minha vida. Eu não tinha nada em termos financeiros, fui para lá. E quando eu voltei, eu consegui ter independência financeira, dar essa independência financeira para os meus filhos, mas eu nunca nunca fiquei completo. Por quê? Porque para mim era muito importante poder ajudar um pouco as pessoas que me ajudaram. E é por isso que eu estava falando antes. Quando a gente vai para o interior da floresta amazônica, quando a gente foi para Alenquer, no Pará, e iremos várias outras vezes, a gente entende a força da Caixa Econômica Federal. A minha tese de doutorado é sobre privatização, mas logo na segunda semana minha na Caixa, logo no comecinho de janeiro, a gente começou o Caixa Mais Brasil em Roraima. Nunca nenhum presidente da Caixa, acho que de banco nenhum, tinha ido para Roraima. E a gente não foi só para Roraima, a gente foi para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e vimos aquelas pessoas muito sofridas e ajudamos de uma maneira ou de outra. E naquelas semanas nós fomos para Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, que eu levei a minha família, interior do Piauí, e aí eu já tinha certeza absoluta que, enquanto houver a desigualdade que existe no Brasil, é impossível que não haja uma instituição que ajude toda a população brasileira, em especial os mais humildes, em especial quem ninguém quer ajudar, que é a Caixa. Nós estamos falando do microcrédito e nós fizemos para 2 milhões de brasileiros.
Todos os outros bancos juntos, somados, fizeram para 0 brasileiros. Então, a Caixa fez um programa onde 80% são de negativados. Eu estava aqui, nosso grupo, a gente almoçou em Macaé, visitou um MEI que recebeu esse crédito. E agora estivemos aqui, excelente lugar de floricultura. Qual é o nome deles? Pega, por favor, até fazer um comercial dos dois, por favor. Ele vendia Nobre Plantas, exatamente, recomendo, gostei muito. E o que ela vai pegar agora o microcrédito? Vai 3 meses que eles têm o espaço, achei uma coisa tão legal, e com R$3.000 vai permitir que eles tenham um investimento maior e que faça a diferença na vida deles. R$3.000. Sabe qual é o tamanho da carteira de crédito da Caixa? 900 bilhões de reais. Sabe qual é o lucro que nós tivemos ano passado? 17 bilhões de reais. Então, como é que a gente não pode ajudar as pessoas que precisam? Como é que a gente não vai fazer o microcrédito para 2 milhões de pessoas? Nosso objetivo é chegar a 30 milhões de pessoas. Por isso que quando eu estava no... Não tinha falado, vou falar. Meu filho liga chorando, né? Normalmente as pessoas acham que eu sou durão. Eu sou, mas quando eu falo da minha família, eu não sou, não. E ele me ligou chorando e falou: papai, eu sei que você está trabalhando muito, mas por que até no seu aniversário você não está com a gente? E não tem resposta. Só que, como é que você vai fazer um programa tão impactante, que é o microcrédito, sem ir para quem começou com isso, que é Bangladesh? Bangladesh é um país do tamanho do Acre, arredondando Amapá, Roraima, com 200 milhões de pessoas, são 185, mas assim, arredondando, é quase a população do Brasil em estados muito pequenos. Mas a gente não pode ser o dono da verdade. Nós fomos lá, nós fomos no Quênia, nós fomos no México, nós fomos no Peru, acabamos de voltar da Colômbia, no final de semana passada a gente estava na Colômbia, e fomos para os Estados Unidos. Então, eu voltei ontem, ou anteontem, nem sei exatamente, acho que hoje é quinta, voltei ontem. Nós voltamos, nós saímos numa quinta e chegamos numa quarta-feira. Desde Bangladesh até os Estados Unidos, para falar sobre investimentos da Caixa Econômica Federal. Hoje, a Caixa é respeitada tanto no Brasil quanto fora. E eu tenho um grande orgulho de fazer, por exemplo, com que as mulheres sejam respeitadas. Hoje nós temos, dos 50 principais cargos, 14 de mulheres. Quando a gente chegou, não tinha nenhuma, 0. As pessoas com deficiência também não tinham esse respeito. Eram só 1,3%, hoje são 5%, e por mim são 10%. É meritocracia. As pessoas, por exemplo, com Libras, a gente não fazia, conversava e não tinha essa linguagem para uma parte da população. E o grupo de 2014, que tem alguns aqui, 914, 2014, não havia o respeito, porque foi um concurso, não sei, de 30 mil, 40 mil aprovados, e ninguém chamava. Eram só 2 mil. E nós chamamos 18 mil. E vamos continuar chamando. A gente só criou um concurso específico quando não tinha mais pessoas com deficiência. E aí, realmente, a gente tem que cumprir o mínimo. E vocês veem o seguinte: as pessoas que têm algum tipo de deficiência, como eu vivi com meu pai, têm sempre, normalmente, um preconceito carregado. E os clientes da Caixa, na grande maioria, são clientes que carregam um preconceito com eles. Se você olhar o cliente da Caixa, muitas vezes ele tem vergonha de entrar em outro banco, porque ele não sabe ler, porque ele não sabe escrever. Só que ele não fala isso, ele vai falar que ele está sem óculos. Mas você fala: Pedro, como é que você sabe? A gente visitou 500 agências. Eu conversei com 30 mil empregados, mais de 100 mil clientes. Quando a Covid começou, a gente estava o tempo inteiro nas agências. Naquele começo, que teve muita fila, todos os vice-presidentes e diretores foram para as agências. Eu falo: só volta o dia que a gente acabar com as filas. Foram 2 semanas, ninguém chegou e voltou. No segundo dia, a gente já tinha descoberto coisas que são detalhes, o carimbo, etc. Só que é aquilo que eu falei: como é que em 20 dias você paga 50 milhões de pessoas e descobre 38 milhões? Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum banco do mundo fez isso.
é porque a gente vive em tempos muito intensos politicamente. Mas, se não houvesse a questão política, o caso da Caixa Econômica Federal seria defendido por todos os brasileiros. Porque o que foi feito por todos nós, e aí são 250 mil os lotéricos, os correspondentes, os terceirizados. Imagina você trabalhar de segunda a sábado, saindo 6 horas da manhã, não sabendo o que ia acontecer quando você voltasse. Porque, como eu falei, vários empregados da Caixa atenderam 1.000 pessoas por dia. Não é? É 1.000 por empregado. E eu mesmo que vi, as pessoas chegavam, tiravam a máscara, falavam, eu estou com Covid, eu preciso chegar antes. São coisas, porque senão, o que ia acontecer? Não ia ter dinheiro. 38 milhões de pessoas que não tinham como ter o seu sustento. Então, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte, por isso que eu estou sempre com o crachá, por isso que eu brinquei com ele. Não há possibilidade aqui na Caixa de algum empregado não estar com o crachá. Porque eu acho que essa é a maneira que a gente se identifica, eu ando aqui até para o aeroporto, etc., dessa maneira, porque é a maneira que eu mostro, né, o meu orgulho de tudo que a gente tem feito. E eu tenho um orgulho enorme de ser brasileiro, de ser carioca. Como eu falei, a gente vai fazer mais umas 100 inaugurações esse ano, pelo menos, e essa é a primeira inauguração aqui no meu estado, né? E realmente traz muitas lembranças. A gente foi até uma coincidência. Meu pai foi técnico de natação em várias Olimpíadas e foi técnico dela na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, que foi quando ele parou de nadar, ele foi ser técnico lá e depois ele ficou técnico do Flamengo até falecer. A última Olimpíada dele foi em 92 e ele foi técnico-chefe do Campeonato Mundial de 94 e já voltou muito sensível. E acabou falecendo em 95. Então, realmente, todo lugar que eu vou no Rio, eu encontro alguém que eu conheço, que conhece alguém. É muito impactante quando a gente teve a questão em Petrópolis, que eu fui com o presidente Bolsonaro, fiquei lá mais de 2 dias, muito impactante, a Caixa ajudou, estive com os empregados, a gente visitou várias coisas, no sentido de poder ajudar fisicamente, de conversa, e naquela coisa tão intensa, eu também encontrei 2, 3 pessoas que tinham estudado comigo e etc. Então, falei muito, mas é porque realmente é sempre uma emoção muito grande e eu queria agradecer vocês estarem aqui, não sei, são 6h30, num dia de semana, mas realmente isso diz muito de todos os empregados da Caixa Econômica Federal, de todos os clientes, de todos os amigos e de todos vocês. Muito obrigado. É com muita satisfação que convidamos o presidente da Caixa para o descerramento da placa de reinauguração da unidade Agência Rio das Ostras, um marco para a Caixa. Preparados?